Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin é 85.600 no exato momento que eu gravo esse vídeo para você. Estamos em medo extremo, em faixas que não eram vistas em muito tempo. E eu entendo que este é um momento extremamente oportuno para comprar. E é por isso que eu comprei 2 vezes ontem e estou pronto para fazer mais compras. Eu quero te mostrar justamente o porquê com base no gráfico, com base histórica, com base em dados. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu peço a você para deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Amanhã é o Sextou com Gemas e a gente vai analisar várias gemas também, ativos e gemas que você pedir serão analisados. Separei alguns ativos para a gente avaliar em conjunto, mas eu deixo os comentários abertos para você. Vamos começar com o Bitcoin. Perdemos a EMA 200 ontem. Quando eu gravei o vídeo, a gente estava nesta área aqui, 87 mil dólares. Veio o Donald Trump e simplesmente jogou tarifas para a União Europeia. Isso levou a quedas mais extremas. Atingimos um ponto crítico de retração de Fibonacci, sustentamos na média de 200 dias, a média simples de 200 dias, e tivemos leve rejeição. E eu fui às compras de forma adicional depois que eu gravei os vídeos de ontem. E é claro que eu comuniquei tudo lá no grupo geral do Telegram. Por isso, já de antemão, eu convido você a participar desse grupo. Tem muita informação e muita atualização on time de tudo que está acontecendo no mercado e, obviamente, do que eu estou fazendo. E aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. Eu estou aqui todo dia e já deixa o like que ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, eu fui às compras. Eu tinha comprado na EMA 200 e comprei quando o mercado se aproximou dos 82 mil dólares. Fui a compras de ativos que estavam extremamente interessantes e fazem parte do meu portfólio de altcoins e também fui às compras do Bitcoin. Por que eu fui às compras e por que agora eu estou ainda mais bullish com o mercado? Eu te mostro. Nós estamos vendo uma correção no semanal e uma correção no mensal. Se você se recorda, nós falamos sobre o RSI do gráfico diário batendo em sobrevenda. A última vez que ele atingiu sobrevenda foi exatamente em 5 de agosto e a gente teve uma aceleração. Eu sempre gosto de analisar o RSI e o índice de medo e ganância. E a gente atingiu medo extremo no dia 5 de agosto, com o RSI em sobrevenda extrema, e atingimos novamente este ponto ontem. Só que a gente está em tendência de alta? Vamos olhar. Sim, estamos em tendência de alta. E quando a gente tem esses movimentos extremos em uma tendência de alta, a gente tem o que historicamente é uma oportunidade. E a gente viu essa oportunidade diante dos nossos olhos ontem. E o dia fechou na faixa mais absurda e fazia muito tempo que a gente não via, desde meados de 2022, o índice de medo e ganância atingindo um nível de 10. Isso é mais baixo do que o 5 de agosto, que o crash de Luna, que o crash da FTX. Este é um movimento absurdo. Mostra que o mercado está totalmente paralisado, totalmente com medo, totalmente destroçado. E a gente sabe que, historicamente, o mercado traz oportunidades incríveis, absurdas, quando o RSI do gráfico diário bate em sobrevenda e o índice de medo e ganância
atinge faixas de medo extremo. Eu vou te mostrar isso já já. Mas olha só o que a gente está vendo além do medo extremo. Estamos vendo, ou você pode ver o histórico, pontos que não são vistos em muito tempo. Raramente a gente atinge pontos tão extremos. E você pode analisar. A grande maioria das vezes em que a gente atinge esse índice de medo e ganância tão baixo, a gente identifica fundos. Aqui foi um fundo. Aqui, mesmo em um bear market, foi um fundo e depois a gente teve altas. Posteriormente, tivemos fundo lá em agosto e setembro. E agora a gente atingiu um ponto ainda mais baixo. A última vez que a gente atingiu estes pontos, a gente estava em 49 mil dólares. Agora a gente está em 85 mil dólares. Veja a diferença e como o mercado está na sua tendência de alta. O que está acontecendo com o mercado em si para que eu enxergue uma tendência de alta além do gráfico? Estamos vendo as sardinhas vendendo e, inacreditavelmente, começaram a comprar neste fundo aqui e as baleias seguem acumulando. A gente segue percebendo que o mais importante, as baleias estão comprando, seguem acumulando. Temos também a visualização de que este movimento de queda nos levou a uma faixa mais extrema do que o colapso da FTX, que marcou o fundo do último bear market. Temos também que os mineradores, preste muita atenção, isso é importante, os mineradores não estão vendendo. Você vê que os mineradores venderam na aceleração dos 65 até os 110. E agora a gente não está vendo vendas, mesmo diante de uma queda como essa. Este é um sinal bullish e é um sinal benéfico. Quando os mineradores começam a vender, a gente tem que ter uma atenção. E neste momento os mineradores não estão vendendo. Some isso a compras que estão sendo feitas pelas baleias, nós temos um cenário bem interessante. Some a isso as liquidações. Tivemos liquidações que não são vistas em muitos anos. Dia 3 de fevereiro e o dia de ontem trouxeram liquidações gigantescas. E a pressão vendedora acaba ficando, sim, exaurida, uma vez que a gente cai e liquida uma quantidade cavalar de dinheiro. E nós temos, sim, que o mercado está corrigindo, no entanto, quem está vendendo é quem está há pouco tempo no mercado. E eu te explico o porquê. Neste gráfico você pode verificar qual é o movimento médio de drawdown depois da descoberta de novos preços, ou seja, depois de uma renovação de máximas, depois da entrada do mercado na fase de descobrimento de preço, dos rompimentos de topos. Em 2017, a gente chegou a ter quedas de 60% depois do descobrimento de preço, ou seja, depois da renovação das máximas. Em 2020, chegamos a 50%. E neste ciclo, a gente acabou de passar dos 20%, ou seja, a gente teve aquela aceleração até os 109 e agora começa a corrigir. Então a correção nos níveis atuais é muito baixa e muito aquém ao que a gente já viu no passado. E esta queda, que é relativamente baixa, já nos levou ao índice de medo e ganância em medo extremo com a marcação de 10. Então a gente já pode sim estar visando um fundo, uma vez que a gente está diante de um nível tão agressivo de sobrevenda no gráfico diário, no RSI, e do medo em níveis nunca vistos nestes 3 anos praticamente. E o que nós temos? Medo. Aqui nós temos a marcação de medo do gráfico. Se você olhar
e considerar compras quando o índice de medo e ganância vai abaixo de 20, você pode ignorar o preço e o histórico mostra uma valorização. É isso que o histórico mostra. Quem compra com o índice de medo e ganância abaixo de 20, sem olhar preço, e vende com o índice de medo e ganância acima de 75 ou 80, acaba tendo lucros exorbitantes. Eu já mostrei essa planilha antes e eu mostro ela novamente. Desde 2020, não importa se é bull market ou bear market, quem compra com um índice de medo e ganância abaixo de 20 e vende com um índice de medo e ganância acima de 75, melhor até acima de 80, tem lucro. Sim, a gente pode ainda ter movimentações de baixa no curtíssimo prazo, eu já vou discutir os cenários com você, mas a gente tem que olhar o histórico e ignorar o preço. Por quê? Porque uma vez que você ignora o preço e olha para o sentimento, você começa a entender justamente como o sentimento em si é importante. Quando todo mundo quer comprar, talvez seja o melhor momento para ficar de braços cruzados ou realizar lucros. Quando todo mundo está vendendo, quando todo mundo está pessimista, quando todo mundo está com dor de barriga, quando todo mundo está sentindo dor ao olhar o portfólio, este pode ser um indicativo de compra. Por quê? Se 95% das pessoas perde dinheiro nesse mercado, e eu não estou nem falando de trade, se 95% dessas pessoas perde dinheiro, a manada sempre comete os erros. E ser contraintuitivo é rentável. E isso não é apenas uma avaliação da boca para fora. Este é um desenho exatamente do que aconteceu no passado. Aonde eu pego essas informações? Entra no índice de medo e ganância, Fear and Greed Index, vai lá no Alternative ME. Este é o site que eu olho estas informações. Este é o site em que a gente tem esta informação aqui. Vamos voltar, que a gente tem essa informação aqui do índice de medo e ganância. É neste site que você pode validar as datas. E se você compra quando existe medo e vende quando existe ganância, você sim está lucrando independente do preço e do movimento do próprio mercado. Isso vale para o Bitcoin e para os grandes ativos. Eu olhando para o movimento do mercado, para os indicadores, vamos lá no gráfico diário, para os indicadores de RSI, medo e ganância, olhando para, sim, o macro, eu não tenho como ignorar que esta é uma oportunidade. Mas eu gosto de lembrar a você, estou lhe informando o que eu estou fazendo e vou te mostrar o que eu vou fazer. Tudo com base no gráfico. Eu não trago indicações de compra e venda. Eu apresento o que eu faço, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz a sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Eu estou, sim, bullish. Eu estou sim comprando. E quando eu vejo as pessoas dando risada porque o Bitcoin está 85 e falam assim, eu não vou comprar esse lixo, eu fico extremamente bullish. Extremamente bullish. É a repetição daquilo que a gente cansa de ver. Nossa, eu sou um idiota. Por que eu não comprei o Bitcoin quando ele estava a 60 mil dólares? Muitas pessoas falaram isso quando o Bitcoin estava em 109, 110 mil dólares. E agora muitos que falaram isso estão, haha, eu te avisei, eu não vou comprar essa moeda scam, está em 85. Quando o Bitcoin voltar a se valorizar, atingir 150, 200 mil dólares, muita gente vai lembrar justamente do que eu estou falando. Caramba, eu tinha que ter comprado, eu tinha que ter comprado. Adivinha, os ursos, mesmo que acertem qualquer valor que estão cantando hoje, eles não comprarão. Porque sempre vai ser um valor abaixo. Nunca chegará o momento de comprar.
Eu não fico tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro. Eu traço os planos, eu me preparo para os piores cenários e eu me movimento de acordo com estes cenários quando eles acontecem. Foi o que eu fiz ontem. Eu comprei na EMA 200, comprei próximo da MA 200 e agora o que eu estou considerando? Lembrando, eu compro porque eu mantenho um equilíbrio entre exposição e caixa. Quando todo mundo está eufórico, eu começo a fazer realizações. E eu apresentei aqui, nos últimos meses, diversos momentos em que eu fiz realizações. E, obviamente, essas realizações, compras, movimentações, eu apresento detalhadamente aos integrantes do Grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Mas, se você quer entender como é que eu mantenho um caixa infinito para fazer compras, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Eu não adiciono nenhum capital novo. Entenda o que é feito assistindo a aula da descrição, aula de caixa infinito. E, obviamente, o que eu comprei? Você sabe o que eu comprei. Eu comprei altcoins. Por que eu comprei altcoins? Porque a dominância está em valores muito elevados. Eu comprei as altcoins e eu vou comprar mais altcoins caso o mercado atinja pontos que eu vou te mostrar agora. Quais são os pontos? A gente teve uma queda muito agressiva, o RSI segue em sobrevenda no gráfico diário, mas deu uma respirada. Pode ser que a gente esteja formando um topo descendente para buscar áreas inferiores? Pode. Para que a gente tenha acelerações agora, nós precisamos acelerar ao máximo e nos afastar deste que foi o ponto de 82 mil dólares. A gente pode sim formar um fundo ascendente e aí sim um pivô de alta. É isso que é necessário no gráfico diário e no gráfico semanal. Seria espetacular que a gente fechasse acima de pelo menos 89 mil dólares. A semana fecha no domingo. Eu não vejo nenhum sentimento de bear market, fim de alta, nem nada do gênero. Porque como você pode verificar, do fundo ascendente ao topo, a gente agora está alcançando a área de 38,2. Mas seria espetacular que a gente voltasse a esses níveis, que são estes níveis aqui. Então essa linha em azul é o nosso alvo para a semana. Seria espetacular que a gente rompesse esta faixa aqui. 90 mil dólares é o preferencial. Então 21 horas, horário de Brasília, domingo, se a gente fechar acima de 89, fechar em 90, a gente vai ter sim um mercado apagando boa parte das quedas. No entanto, se a gente alcançar esse ponto e começar a indicar mais quedas, a gente poderá sim, e eu estou traçando todos os cenários. O cenário 1 é até o domingo fecharmos aqui. Isso seria espetacular. Se posteriormente a gente perder esses fundos, a gente estaremos corrigindo, iremos para uma correção para estes pontos em potencial, 79 mil e, quiçá, 72 mil dólares, 618 de FIBO. Se a gente chegar nessa área, oh meu Deus do céu, eu acho isso plausível, pelo menos agora, acho mais difícil. Mas, como eu sempre falo, eu tenho que ter um plano de ação para o caso do mercado levar o seu movimento de curto prazo a outros pontos. Então eu estou me preparando para outros cenários. É o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. Eu já tenho estratégias que apresentei aos integrantes do Grupo Prêmio e Grupo do Desafio, que são 2 grupos fechados do Telegram. Eu já apresentei todos os cenários. Cenários de rompimento, cenários de alta, cenários de acumulação, cenários de hedge, de proteção, short. E aqui eu farei compras de ativos e do Bitcoin, porque a dominância segue caindo e as altcoins estão se sustentando. Aqui eu posso fazer um hedge de short para me proteger, mantendo o meu portfólio. Nesta área, eu posso considerar operações de trade, de swing trade para o longo prazo.
Então a gente tem vários cenários que podem sim acontecer neste curto prazo. Poxa, Luan, mas falando que vai subir e vai cair é muito fácil. Tudo bem. Se você acha que é fácil, faça o seu canal do YouTube e pegue sua bola de cristal e crave movimentos. O que eu faço como um investidor profissional há mais de 10 anos, sim, e 17 anos de mercado, estou indo para o 17º ano de mercado, meu Deus do céu. O que eu faço? Eu traço os planos, porque no macro eu sigo bullish, totalmente. Eu tenho os indicadores de que a gente tem marcação de fundo, potencialmente, sim, mas ainda assim eu tenho que respeitar o mercado ao máximo e seguir com as considerações de baixa, com as considerações de perda de fundo, com as considerações de rompimento e recuperação. Então, resumidamente, porque eu não tenho os 50 minutos para te apresentar cada um dos planos detalhados, algo que eu fiz para os integrantes do Prêmio Desafio. Sim, eu repito, porque é importante que você entenda que existe um conteúdo ainda muito mais aprofundado, mas aqui eu tenho que ser o mais objetivo possível, e ainda assim os meus vídeos ficam bem longos. Eu vou comprar caso a gente perca esses fundos e atinja áreas de retração de Fibonacci abaixo. Se o mercado fechar a semana nesta área, eu vou avaliar um hedge de proteção, operando contra a tendência de alta, mas protegendo a minha carteira que tem uma exposição elevada. Se a gente tiver o rompimento confirmado destas áreas, pode ser essa semana ou a outra, e um teste, existem grandes oportunidades, tanto para compras quanto para trades, principalmente swing trades. São estes os cenários mais básicos e os cenários que eu estou olhando neste momento. Eu, obviamente, fiz compras 2 vezes ontem em vários ativos, seguindo uma estratégia, comprei mais aqui, não comprei aqui e aqui, e eu tenho sim capital disponível para comprar caso o mercado venha para estas áreas. Não tenho nenhuma visão de bear market. Se eu entender que existe algum bear market, eu virei correndo para te informar, mas não é o caso. Obviamente, eu estou de olho nas altcoins, uma vez que a gente está com a dominância super elevada, mas nestas quedas a gente viu vários ativos se sustentando e vários ativos subindo, o que me levou a comprar fundos ascendentes. Farei essas novas compras e eu explico mais uma vez o porquê investir em altcoins, porque que eu estou investindo em altcoins, nas aulas de altcoin 00, altcoin 1 e altcoin 2, que você pode verificar aqui na descrição. Eu falei bastante nesse vídeo, até o momento, sobre o grupo Prêmio e o grupo do Desafio. O que são esses grupos? São 2 grupos fechados no Telegram em que eu apresento as minhas compras, vendas, rebalanceamento, tudo detalhado. Você tem acesso à minha carteira de investimento, às minhas operações no mercado futuro, metodologias por trás dos meus investimentos, por trás de realizações de lucro, estratégias. Você tem acesso aos planos de investimento semanais, você tem acesso a diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, você tem acesso aos 2 grupos fechados e aos nossos programas de conhecimento. E a gente ainda conta com desconto em parceria com a corretora Bybit. Ela chega junto e permite que você pague um valor ainda menor do que o que eu acabei de falar. Você quer mais informações? Quer saber um pouco mais sobre os nossos programas? Acesse aqui o link da descrição. É o nosso grupo do Telegram geral. Vai lá na última mensagem do grupo, vai ter um @oficial UFX. Clica nesse arroba e o chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora, rapidamente, vamos olhar as altcoins. Altcoins que você pediu. Pendle, XLM, Jasmine, Sol, Zilliqa, CKB, Virtual e Radium. Se você quer mais ativos, coloca aí na descrição. Radium, olha só o que a gente colocou, e eu ainda falei ontem, muita gente reclamou comigo que eu só estava de olho em retrações lá no final de novembro, começo de dezembro. Pois bem, esse aqui é um desenho que eu não mexo
há muito tempo. Você pode voltar à análise do dia 25 de novembro para verificar o que a gente discutiu sobre este projeto. Não tem o que fazer, precisa de uma retração para aí sim abrir espaço para valorizações. O ativo saiu lá de baixo e atingiu agora um ponto bem extremo. A gente está num suporte crítico. É uma queda para a semana de 44%, uma queda bem extrema. Este aqui pode ser um ponto de buy zone. No entanto, eu aguardaria pelo menos uma retração, uma demonstração de força para que no começo do mês que vem, que já é sábado, a gente veja uma nova retração, uma sustentação nessa área e aí sim a gente possa avaliar compras. Eu não gosto de pegar a faca caindo, você vê que não está havendo nenhuma demonstração de força em Raydium. Então, neste caso, eu tomaria um pouco de cuidado. Embora seja um ativo que está em uma tendência de alta, eu tomaria cuidado com este ponto, aguardaria uma retração maior. Se ele começar a perder esses pontos, a gente tem que reavaliar. Virtual, a gente falou muitas vezes de virtual e eu vejo faixas de buy zone entre 78,6 e 88,6 de FIBO. Tá fechando a semana e principalmente o mês em uma área extrema. Eu adoraria ver ele entrar nesta área em verde entre 1,12 e 0,60. Ah, não, mas ele está em 1,09, ele já atingiu 0,96. Sim, eu não comprei. E eu lembro você que eu não compraria este ativo, uma vez que ele subiu 19.000% em 2 meses no último ano. Nos 2 últimos meses do ano passado, a gente viu uma alta de 19.000%. Não é do meu interesse comprar esse tipo de ativo. No entanto, para quem está considerando compras, eu vejo que faixas plausíveis estão abaixo do $1, para deixar bem claro. CKB. CKB está se sustentando em uma área interessante. A gente teve aquele fundo no dia 3, está formando um fundo ascendente. A gente tem o fundo topo, área de 618, está sustentando, vejo com bons olhos esta área. Quem quiser comprar pode posicionar um ponto de saída em 0.0050. Abaixo deste ponto pode ficar interessante. Zilliqa. Gosto também do ponto em que nós estamos em Zilliqa. Tivemos a perda dos fundos sem continuidade. Foi novamente na área bem próxima ao fundo. Conseguiu se sustentar, está rejeitando. Quem quiser comprar agora pode avaliar uma saída, uma faixa de saída abaixo. Neste caso, colocaria abaixo do fundo de 0.010 cents. Esse poderia ser um ponto interessante. Solana, não tem novidade em Solana, tá? A gente não está vendo nada de novo. Já falei que as minhas compras ficariam abaixo de 115 até $77. Não sei se a gente vai chegar. A gente já atingiu o alvo deste topo duplo aqui. Praticamente, tá? A gente já pode ter atingido se a gente considerar uma faixa levemente menor. Mas a gente está bem diante do fim deste alvo para o topo duplo. No entanto, a minha visão de compra para Solana está entre 123, na verdade abaixo de 115 até $77. Eu fico extremamente interessado em Solana. Seguindo Jasmy, olha que maravilha, Jasmy atingiu um ponto bem bacana, atingiu novamente o suporte, atingimos o suporte, tá com uma leve rejeição. Este pode ser um ponto interessante para quem está querendo comprar, tá? Por quê? Porque a gente tem um suportaço aqui, tem uma rejeição, a gente encostou e já rejeitou, então aqui, para mim, é uma faixa que pode abrir oportunidade se você gostar do projeto de Jasmy. XLM, vejo com bons olhos também, tá numa área de suporte e resistência, está na área de 618,
ainda acima do fundo do dia 3 de fevereiro, pode ser considerado como uma faixa de saída. Vejo com bons olhos este ponto. Luan, e se o Bitcoin cair? Se o Bitcoin cair para 75, todos os ativos terão, obviamente, uma movimentação, uma pressão de baixa maior. Não tem o que discutir. Pendle, eu vejo que está em uma faixa bem interessante, uma vez que a gente tem fundo topo, 618 foi atingido. Para mim, qualquer área nestes pontos são interessantes. Ponto de saída abaixo de 2 dólares. Pendle está se sustentando muito bem e pode valer a pena. Avalie com cuidado, estude o projeto e tome sua decisão. Mas, historicamente, estes pontos aqui de medo extremo somado a um RSI em sobrevenda também extremo, acabam trazendo ótimas oportunidades de compra e é por isso que eu estou comprando. Avalie com cuidado, aproveite para acompanhar as nossas atualizações no grupo geral e é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.